Dr. Alcides Sacala, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito bem. Para aqui estar. Nós recolhemos algumas questões através do Facebook da Voz da América e gostávamos que respondesse a essas preocupações dos nossos ouvintes que nos seguem pelas redes sociais. Mas para introduzir aqui a nossa conversa, gostava de começar pela questão do AMBO. Estamos agora a viver uma fase um bocado obscura no que toca ao que aconteceu no AMBO. Que comentários têm a fazer? De facto, é uma situação obscura, portanto, usando as suas palavras, que representa o ponto mais alto das violações dos direitos humanos em Angola. Portanto, esta intolerância religiosa que agora surge no contexto político angolano cria, de facto, preocupações imensas, porque o problema das seitas não é um fenómeno exclusivamente angolano, mas o que aconteceu no AMBO surpreendeu-nos a todos. Primeiro, a violência com que o governo angolano procurou resolver o problema desta seita e que saldou-se em milhares de mortos. Portanto, aqui é um problema sério que põe em causa o Estado angolano e que os governantes angolanos têm de ser responsabilizados por este massacre, e a forma como o governo angolano procurou resolver este problema envolvendo forças policiais, as forças armadas com apoio de helicópteros e outros meios de violência, portanto, levanta uma série de questões no quadro do processo de democratização do nosso país. Portanto, é uma situação que nos preocupa a nós, dali termos tido a necessidade de fazermos este apelo à comunidade internacional no sentido de se procurar entender efetivamente o que é que se passou. A UNITA acredita que vai haver uma investigação independente por parte das Nações Unidas? Bom, do plano interno, nós não acreditamos que tal venha a acontecer. Portanto, a nível das instituições angolanas, que são excessivamente partidarizadas, porque até agora não há nenhum pronunciamento nesse sentido por parte do governo angolano. Por isso, nós temos reiteradamente feito este apelo no sentido da comunidade internacional, de facto, proceder a este inquérito imparcial e independente do que se passou no Monte Sumi. Dali, nós temos vindo a apoiar, naturalmente, esta iniciativa das Nações Unidas, que é importante, efetivamente, para que, efetivamente, se faça luz sobre este problema obscuro da história de Angola em tempo de paz e que os responsáveis sejam levados ao tribunal, eventualmente um tribunal internacional. Portanto, é preciso combater-se a cultura da intolerância, a cultura da impunidade, porque o que se passou no Sumi, se não houver uma posição forte da comunidade internacional, já que as instituições internas não vão fazê-lo, isto poderá acontecer. E se fizer uma retrospectiva na história de Angola, de 75 até aos nossos dias, há de encontrar situações idênticas em que milhares de angolanos foram mortos, como o 27 de maio, a Sexta-feira Sangrenta, em 1992, e outras situações tristes, e que agora manifestaram-se novamente na província do AMBO e no Monte Sumi, onde milhares de fiéis de uma determinada seita foram pura e simplesmente dizimados. Portanto, é preciso parar com esta postura. Termina. Eu não vou terminar com muito. Condenar, mas se salvar. Porque ainda há muitas ovelhas que não são desta peixe. A maior parte dos angolanos clama hoje é que a mudança em Angola devia ser forçada pela via das manifestações. É uma opção que não está posta de parte no contexto atual do processo político angolano. Se quisermos seguir exemplos do que se passou no Burkina Faso, na Costa do Marfim, por exemplo, na República Democrática do Congo também, enfim,
em outros países africanos, como ultimamente também no Burundi. Falando em manifestações, falando em diálogo, questões de intolerância política, como vê a situação de Cabinda? Que estratégias poderia ter a UNITA? Que planos para Cabinda? Bom, do ponto de vista político, a UNITA defende, e foi defendendo ao longo destes últimos anos, que a solução de Cabinda, do problema de Cabinda, passa ou passaria por uma autonomia mais ampla para se resolver de uma forma definitiva a questão de Cabinda. Há exemplos da Madeira, por exemplo, relativamente a Portugal. Enfim, podem ser algumas soluções. Mas o importante é estabelecer um diálogo permanente com Cabinda. Nós partimos do princípio de que Cabinda é parte integrante de Angola, portanto é uma província do nosso país. Portanto, é nesta perspectiva nacional que temos de procurar equacionar o problema de Cabinda. Há uma guerra em Cabinda, como saberá, que se arrasta já há muito tempo. O governo angolano continua a manifestar pouca vontade para o estabelecimento de um diálogo construtivo com representantes das forças políticas de Cabinda, como é a FLEC, portanto, que é a parte militar, portanto, do problema de Cabinda. Nós temos vindo a acompanhar esta ausência de vontade política por parte do governo angolano e a situação tem-se arrastado assim por muitos anos. Portanto, do ponto de vista da UNITA, Cabinda é parte integrante de Angola e uma solução de Cabinda passaria por este estabelecimento de uma autonomia mais ampla para esta província que é rica em petróleo e que as riquezas naturais de Cabinda têm de servir os interesses das populações de Cabinda, em parte. O que pode significar uma autonomia de Cabinda para o governo angolano? Eu não sei qual é a lógica do governo angolano nesta perspectiva. Não sei, sinceramente, o governo angolano pensa que mantendo uma presença militar forte, que está a combater a FLEC, que se pode dar uma solução definitiva ao problema de Cabinda. Nós entendemos o contrário. A UNITA parte do princípio de que a guerra de Angola terminou há 13 anos, mas enquanto Cabinda estiver em guerra, Angola não está em paz.